Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 19 de setembro, domingo, 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos convida a estar na presença deste Deus que nos ama, a viver este grande mistério do justo e do ímpio. O justo que será perseguido, mas que conta com o favor e com o amor de Deus, que sustenta diante da caminhada. Assim, também nós, em nossa caminhada, possamos sempre contar com o auxílio de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ainda temos na liturgia de hoje 2 leituras que nos ajudam muito a refletir. A primeira leitura do livro da Sabedoria, Sabedoria 2, 12, 17 a 20, que fala sobre a realidade dos ímpios que maquinam, que procuram refletir e pensar sobre o mal que vão fazer contra os justos. A segunda leitura da carta de São Tiago nos convida, amados irmãos e irmãs, a perceber sobre a realidade das boas obras, mas também que muitas das más obras, elas são ocasionadas por desordens que emanam do coração. Por outro lado, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Justiça, justo, e aqui percebemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
Jesus que procura falar da realidade de sua missão aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de mais um relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos recordamos e se fizermos um pouquinho de memória, no domingo que se passou, no domingo passado, nós já nos deparávamos com um primeiro anúncio da paixão. No capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus questiona aos discípulos quem era ele, primeiro para os que ouviam falar acerca de Jesus e depois pergunta especificamente aos apóstolos, aos discípulos: e quem sou eu para vós? Nos recordamos que naquele contexto, Pedro responde precisamente. Mateus traz um detalhe preciosíssimo. Pedro reconhece em Jesus que ele é o Filho de Deus. E Jesus então chama ele de pedra, Quefas. Logo em seguida, Jesus começa a anunciar o mesmo mistério que estava na primeira leitura do domingo passado. O mistério do servo sofredor. Jesus sim é o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo é o Cordeiro manso e humilde que vai ao matadouro, que entrega a sua vida por cada um de nós. São Pedro não gosta muito disto e diz: longe de ti, Senhor, que isso lhe aconteça. Então Jesus mais uma vez chama Pedro agora de pedra de tropeço. Pedra que edifica e pedra de tropeço. Muitas vezes, infelizmente, em nossa vida, também nos deparamos com esta realidade. Mas voltemos o olhar para o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Jesus está atravessando a Galileia. Ele vive o seu caminho, sua missão itinerante. Ele procura anunciar, vai de povoado em povoado, anunciando a boa nova. E agora, ele faz questão de que ninguém saiba que ele está atravessando a Galileia. Por quê? Ele precisa ensinar. Ele está ensinando os seus discípulos. Então, Jesus quer ensinar. Jesus quer nos dar a conhecer os mistérios do reino. E o que Jesus está ensinando? Está ensinando, sobretudo, sobre a realidade do Filho do homem que vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão. No entanto, em 3 dias, após a sua morte, ele ressuscitará. A palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, no versículo 32, que os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Então, entendamos aqui. Por que os discípulos não compreendem? Eles participam da mesma situação de São Pedro. Eles não querem aceitar esta realidade. Por quê? Eles tinham a expectativa e já contemplavam, diante dos sinais e dos milagres de Jesus, do Messias, do ungido, do Mexiá, aquele que veio para salvar. E de repente, Jesus começa a dizer que ele vai ser perseguido e morto. Amados irmãos e irmãs, de certa maneira os discípulos não compreendem por quê. Toda a esperança que é colocada em Jesus, a partir disso que ele fala, se esvai. Como é possível? Nós observamos, nós acolhemos a sua palavra e vemos o poder que ele tem. Como é possível o Filho de Deus perecer e morrer? Eles ficam com medo. Jesus continua caminhando, eles vão a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus pergunta o que eles discutiam no caminho. Olha que interessante. Primeiro, eles não entendem o que Jesus está dizendo e, por conta de não entender, eles trocam a compreensão, mudam de assunto pelo caminho. Vão para outros questionamentos. Jesus questiona e eles dizem, ou melhor, eles ficam calados, eles não falam
palavra alguma, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Mas Jesus conhece os corações. Jesus sabe bem o que se passa nos corações dos discípulos. E é diante desta realidade, então, que Jesus ensina mais uma vez. Jesus se senta. É importante nos lembrarmos, todas as vezes que percebemos Jesus que senta, esta é a postura, primeiro, de liberdade e de quem tem autoridade para ensinar. Jesus se senta, chama os 12 e começa a dizer: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e que sirva a todos. Ser o último, e não somente ser o último, mas se colocar à disposição, a servir o irmão, na firme esperança e expectativa que está vivendo, portanto, aquilo que Jesus quer, a grandeza no reino de Deus. Em seguida, Jesus toma uma criança, coloca no meio, abraça e diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que acolhe. E quem me acolhe está acolhendo aquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, Jesus toma como referência para os discípulos naquele contexto alguém que era inocente. É importante lembrarmos, a criança, enquanto não atinge a maturidade, ela não é respeitada. Entre aspas, não tem merecimento de atenção, aquilo que fala, aquilo que possa expressar. Jesus, portanto, toma alguém que é frágil, um pequenino, para lembrar que os pequeninos sempre são bem-vindos. Eles estão centralizados na busca ou na vivência da palavra do reino de Deus, dos mistérios de Deus. E Jesus não só coloca no centro, mas se doa, se entrega e se dá, poderíamos assim dizer, de uma forma concreta nesse pequenino. Quem acolher este pequenino, esta criança, não está acolhendo simplesmente ela, mas está acolhendo a mim. E quem me acolhe, não é a mim que acolhe, acolhe aquele que me enviou. Perceba tudo isto. Jesus que nos convida a viver esta revolução do reino, a transformar a realidade em que estamos em reino dos céus, em reino de Deus. O reino de Deus se inicia já aqui, por meio da palavra, da Eucaristia, mas sobretudo por meio dos discípulos de Jesus que procuram viver aquilo que o Senhor os convida a viver, abraçando a fé, testemunhando o amor aos irmãos e irmãs. É somente diante dessa realidade que podemos viver esta realidade do grande, daquilo que é grande aos olhos de Deus. Quanto mais pequeno se faz, maior se é diante de Deus. Maria Santíssima assim o viveu. Ela era a serva humilde e pequenina do Senhor, que encantou o coração de Deus e é, para todos nós, modelo e exemplo de discípula, é mãe de todos nós, mãe da igreja, e assim podemos com toda certeza ter um referencial de como viver como discípulos de Jesus Cristo. Lembremos, portanto, Jesus é o servo sofredor, que veio para dar a vida por nós. Nos convida, enquanto discípulos, a viver o mesmo. A viver o mesmo. Diante das perseguições, ter confiança. Ter confiança em Deus. Pois é o Senhor quem sustenta, olha o que diz o salmista, é o Senhor quem sustenta a minha vida, a minha história, o meu caminhar. Peçamos, portanto, no dia de hoje, e que este Evangelho ilumine toda a nossa semana. Peçamos que o Senhor sustente os nossos passos, nos dê ânimo e coragem, e que possamos servir, amar, acolher a todos aqueles que o Senhor nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.